Vou falar com você hoje sobre a terceira dimensão espiritual. Nós poderíamos experimentar a terceira dimensão espiritual no reino de Deus, aqui na terra, aqui e agora. É a graça de Deus revelada e nós podemos entrar. Vamos para este assunto. Primeiro eu quero ler um texto da Bíblia para respaldar o que na verdade vou aqui trazer. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, e versículo 19, encontramos escrito este texto. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia para entrar no santuário, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Esse primeiro versículo, tendo, pois, irmãos, ousadia ou intrepidez para entrar no lugar santo dos santos, pelo sangue de Jesus Cristo, é a chave, é o ponto. E eu quero trazer ligeiramente, porque na antiga aliança, no Antigo Testamento, o culto, ele tinha as reuniões, as celebrações e tinha o templo. E o templo era dividido em três partes. A primeira parte era o chamado átrio, o pátio. Ali todas as pessoas podiam chegar no pátio. Bastava fazer alguma abstinência antes e chegar com um animal para oferecer em sacrifício, e podia chegar e entrar ali no átrio. Mas depois do átrio, depois do altar do sacrifício, do holocausto, e depois da pia onde os sacerdotes se purificavam, estava a porta do tabernáculo. O primeiro tabernáculo. O tabernáculo ele era dividido em dois. E estava ali a primeira porta. E ali entravam os sacerdotes. Os sacerdotes, eles entravam ali para oferecer. Primeiro eles ofereciam o sacrifício, depois eles entravam ali. E ali estava a mesa, e a mesa com os pães da proposição, que eles se alimentavam dele, e também o candelabro, o candeeiro com 7 lâmpadas estava ali. Mas depois do tabernáculo, depois do primeiro tabernáculo, havia o segundo, que era separado, era apenas separado por uma cortina grossa, por um véu grosso. E naquela parte do templo, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo pecado de ignorância do povo e pedir, rogar a Deus por mais um ano de bênção. Então os sacrifícios eram feitos antes, ele entrava ali levando sangue de animal inocente para queimar ali no incenso, no incensário, no localzinho, no altar do incenso. Bom, nós vemos aí 3 lugares diferentes. Primeiro, o pátio, ou o lugar onde todo mundo ia, que era um lugar quase público para todo o povo de Israel, que era o átrio. Depois o lugar santo e depois o lugar santo dos santos.
Naquele lugar santo dos santos, na velha aliança, somente o sumo sacerdote podia entrar. Esse lugar, ele representava, na verdade, o céu. E diz que Jesus entrou ali levando o seu sangue, ou com o seu sangue, pelo sangue de Cristo, ele chegou ali e ele é o nosso sumo sacerdote e agora ele faz-nos entrar naquele lugar. Por isso o apóstolo diz, por isso o escritor da carta aos Hebreus diz: tendo, pois, irmãos, ousadia, intrepidez, coragem para entrar no lugar santo dos santos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos dá o direito agora entrarmos na segunda e terceira dimensão. Na primeira, todos os cristãos entram, que é no átrio. Todos os cristãos entram naquela primeira parte, mas não passam dali. Então nós precisamos passar para o segundo átrio, para o segundo tabernáculo. Ou seja, a segunda dimensão espiritual já é uma experiência mais profunda, já é uma experiência de se alimentar, já é uma experiência de sermos iluminados, porque ali está o candelabro, ali está o candeeiro com 7 lâmpadas, que representa os 7 Espíritos de Deus, as 7 faces do Espírito de Deus, os 7 aspectos do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é um, mas ele tem 7 aspectos. O número 7 é o número da perfeição. E depois nós temos o direito de ir ao lugar santo dos santos, e o autor da carta diz que nós devemos ir pelo sangue de Jesus Cristo. Mediante o sangue de Jesus Cristo, nós poderemos agora ter acesso à terceira dimensão espiritual. Olha, se você está ainda no primeiro estágio, se você está ainda no átrio, entre para o tabernáculo, entre para o segundo estágio, para a segunda dimensão espiritual e tenha experiências maiores com Deus. E depois você entra também no Santo dos Santos. É preciso coragem, é preciso renúncia, é preciso que a gente tenha uma vida muito íntima e muito próxima de Deus. E como a gente pode conseguir? Como o crente, o cristão pode conseguir isto? É se chegando a Deus. Se chegando a Deus, orando a Deus. Não pense que você dá um salto e cai lá dentro. Não. Você precisa ir se aproximando de Deus. Você precisa de ter experiências mais profundas, experiências mais palpáveis com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Isso só se adquire com uma atitude de nos entregarmos a Deus, com uma atitude, uma vontade de querermos chegar e orar muito e buscar muito, tanto o conhecimento de Deus quanto a presença de Deus. E eu termino essa palavra dizendo que Ezequiel foi desafiado a entrar no rio. E um anjo ia na frente dele e media tantos metros, tantos côvados e dizia: vem Ezequiel. Ezequiel ia, e ele começou com a água pelo tornozelo, aqui pela canela, e ele foi entrando e o anjo desafiando, ele foi entrando, e quando a água chegou na cintura ele teve medo, mas depois o anjo disse: vem Ezequiel, e ele foi até que a água chegou aos ombros. Deus está dizendo que nós devemos entrar no rio dele, devemos entrar na presença dele, devemos sair do átrio, entrar no lugar santo e irmos até o lugar santo dos santos. É o que a palavra está dizendo. Tende, pois, irmãos, ousadia ou intrepidez para entrardes no lugar santo dos santos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu volto com outros vídeos.
Deus abençoe grandemente, que essa palavra não volte vazia. Ela penetre no teu coração e te dê uma vontade enorme de buscar a Deus e experimentar a terceira dimensão do Espírito, do Reino de Deus, aqui e agora. Deus te abençoe grandemente.